A história narra a trajetória de um senhor idoso, apaixonado por carros, que é expulso de uma loja automotiva a pedido do dono, incomodado com sua presença. Semanas depois, o senhor retorna como um empresário bem-sucedido, e compra a loja. Reconhecendo não apenas o potencial do vendedor, mas também suas boas atitudes e humildade ao tratá-lo bem, surpreende com uma notícia que deixa emocionado. Numa tarde ensolarada, o movimento habitual da loja de automóveis parecia ser interrompido pela presença tranquila de um senhor de idade avançada. Seus passos eram lentos e deliberados, revelando uma aura de serenidade que contrastava com a agitação típica do local. Seus olhos brilhavam ao percorrer as fileiras de veículos. Era fácil perceber que ali estava alguém cuja paixão pelos carros transcendia as barreiras do tempo. Vestindo um sobretudo desgastado e um chapéu clássico, o senhor parecia transportado para uma época passada, onde os carros eram mais do que meros meios de transporte, mas símbolos de status e liberdade. Seu rosto enrugado exibia um sorriso discreto, revelando uma vida inteira de experiências e memórias ligadas a veículos. À medida que percorria os corredores da loja, seus dedos delicadamente tocavam as superfícies polidas dos carros. Cada modelo parecia despertar uma lembrança distante, um momento especial vivido ao volante ou uma aventura compartilhada com entes queridos. Os funcionários da loja observavam o senhor com curiosidade misturada com respeito. Sua presença tranquila e reverente era um lembrete silencioso de que havia uma paixão genuína pelos carros. Enquanto ele vagava, o ambiente da loja parecia se transformar, como se aqueles veículos fossem artefatos preciosos em um museu automotivo. O vendedor da loja, um jovem entusiasta com uma paixão semelhante pelos carros, sentia-se atraído pela presença do senhor. Observando-o de longe, ele não podia deixar de se perguntar sobre a história por trás daquela figura intrigante. Qual seria a conexão do senhor com os carros? Que memórias e experiências ele guardava em seu coração? Enquanto o senhor examinava os carros com admiração silenciosa, o vendedor aproximou-se lentamente, sentindo uma mistura de curiosidade e respeito. Ele sabia que aquele senhor não era apenas mais um cliente em potencial, ele era um verdadeiro amante dos automóveis, alguém cuja paixão transcendia as simples transações comerciais. Ao se aproximar do senhor, o vendedor cumprimentou-o com um sorriso caloroso, consciente de que estava diante de alguém que compartilhava sua paixão. E assim, naquela tarde ensolarada, começou uma jornada que mudaria as vidas de ambos de maneiras que nenhum deles poderia ter imaginado. Enquanto o senhor de idade avançada vagava pela loja de automóveis, o vendedor observava-o atentamente, absorvendo cada movimento e expressão do rosto do idoso. Havia algo na maneira como ele se aproximava dos carros, como seus olhos brilhavam ao tocar as superfícies polidas, que inspirava uma sensação de reverência no jovem vendedor. Embora pudesse haver clientes mais jovens e ávidos por fazer uma compra, era o senhor que cativava a atenção do vendedor, despertando sua curiosidade e respeito. Cada vez que o senhor entrava na loja, o vendedor fazia questão de cumprimentá-lo com um sorriso caloroso e uma saudação amigável. Não importava se o idoso estava apenas passeando entre os carros ou examinando meticulosamente os detalhes de um modelo específico, o vendedor tratava-o com o mesmo nível de cortesia e respeito que reservava para qualquer cliente. Às vezes, o senhor parava para admirar um carro em particular, e o vendedor se juntava a ele, compartilhando informações sobre o modelo, suas características e desempenho. Era evidente que o senhor apreciava a atenção e o conhecimento do vendedor, e o jovem sentia-se honrado em poder compartilhar sua paixão pelos carros com alguém que a compreendia tão bem. Enquanto isso, os outros funcionários da loja observavam a interação entre o vendedor e o senhor com uma mistura de curiosidade e admiração. Para eles, o senhor era apenas mais um cliente idoso que parecia estar perdendo tempo sem fazer compras. Mas o vendedor via além das aparências, reconhecendo no idoso um espírito afim ao seu próprio, um amor pelos carros que transcende gerações e limitações físicas. Mesmo quando o senhor não estava por perto, sua presença parecia pairar sobre a loja, deixando uma atmosfera de tranquilidade e reverência no ar. O vendedor sentia-se grato pela oportunidade de interagir com alguém que compartilhava sua paixão, e sabia que, independentemente do que o futuro reservasse, aquela conexão especial com o senhor seria algo que ele guardaria para sempre em seu coração.
Enquanto o vendedor mantinha sua cortesia e interesse genuíno pelo senhor apaixonado por carros, nos bastidores da loja, o proprietário observava a situação com crescente incompreensão e frustração. Cada vez que via o idoso perambulando pelos corredores, sua expressão se tornava mais carrancuda, e seu descontentamento se intensificava. Para o proprietário da loja, a presença do senhor representava um dilema irritante. Por um lado, o vendedor parecia genuinamente engajado com o cliente idoso, dedicando tempo e atenção à sua visita. Por outro lado, o proprietário não conseguia ignorar o fato de que o senhor não realizava compras ou contribuía para o lucro da loja. Em sua mente pragmática, o proprietário via o tempo que o vendedor passava com o senhor como uma distração desnecessária, uma interrupção irritante em um ambiente de negócios que deveria ser focado em vendas e lucros. Ele se preocupava com a imagem da loja e temia que a presença constante do senhor pudesse afetar a reputação do estabelecimento e afastar clientes em potencial. Essa preocupação só aumentou quando o proprietário começou a receber feedbacks negativos de alguns clientes que expressavam desconforto com a presença do senhor na loja. Embora fossem poucas reclamações, foi o suficiente para despertar sua atenção. O proprietário decidiu que não poderia mais ignorar a questão. Em uma tarde de reuniões e discussões sobre estratégias de vendas, o proprietário reuniu-se com o vendedor para abordar a situação delicada. Ele explicou sua preocupação com o impacto negativo que a presença do senhor estava tendo na imagem da loja, e instruiu o vendedor a comunicar ao idoso que sua visita não era mais bem-vinda. Para o vendedor, a tarefa não era fácil. Ele compreendia a posição do proprietário, mas ao mesmo tempo sentia-se desconfortável com a ideia de ter que afastar o senhor, cujo amor pelos carros era tão evidente e sincero. No entanto, ele sabia que tinha que cumprir as ordens de seu empregador, e esperava que o senhor entendesse a situação sem se sentir ofendido. Enquanto o vendedor se preparava para abordar o senhor e comunicar-lhe a decisão do proprietário, ele se perguntava sobre as consequências de suas ações, e se estava fazendo a coisa certa. Ele sabia que aquela conversa seria difícil, mas esperava que, no final, tudo se resolvesse da melhor maneira possível para todos os envolvidos. Em uma tarde, enquanto o senhor de idade avançada percorria os corredores da loja de automóveis, o vendedor sentiu um nó se formar em seu estômago. Ele sabia que a difícil conversa com o senhor era inevitável, mas isso não tornava a tarefa mais fácil. Com um suspiro pesado, ele decidiu que era hora de abordar o assunto. Com passos hesitantes, o vendedor aproximou-se do senhor, cujo rosto iluminou-se com um sorriso caloroso ao vê-lo se aproximando. No entanto, o sorriso do vendedor era tenso, sua expressão séria e ao mesmo tempo de constrangimento, enquanto ele se preparava para enfrentar a conversa que havia evitado por tanto tempo. "Senhor", começou o vendedor, sua voz um pouco trêmula apesar de seus esforços para parecer firme, "eu gostaria de falar com o senhor sobre algo importante." O senhor, percebendo a seriedade na voz do vendedor, assentiu com compreensão, convidando-o a continuar. "É sobre sua presença aqui na loja", continuou o vendedor, escolhendo suas palavras com cuidado, consciente de que não queria magoar. "O proprietário da loja não parece apreciar muito sua visita. Ele acha que o senhor não está realmente interessado em comprar, ele gostaria que o senhor não voltasse mais." O senhor ouviu as palavras do vendedor em silêncio, seu rosto marcado pela resignação enquanto ele absorvia a notícia. Apesar da decepção que sentia, ele não mostrou raiva ou ressentimento. Em vez disso, ele simplesmente assentiu com tristeza, aceitando a decisão do proprietário da loja. "Entendo", disse o senhor suavemente, sua voz tranquila e serena. "Não há problema, meu jovem. Eu aprecio sua sinceridade. Não quero causar problemas para você ou para a loja." O vendedor sentiu um aperto no coração ao ver a resignação no rosto do senhor. Ele sabia que estava fazendo o que o proprietário da loja havia pedido, mas isso não tornava a situação menos dolorosa. Ele queria poder fazer algo para ajudar o senhor, mas sabia que suas mãos estavam atadas. "Obrigado por entender, senhor", disse o vendedor com sinceridade, desejando poder oferecer mais do que simples palavras de agradecimento. "Eu realmente aprecio sua presença aqui na loja. Porém, pela visão do meu gerente, você não é bem-vindo." Com um sorriso triste, o senhor se despediu do vendedor e da loja e falou: "Não esquecerei de você.
Seu coração pesado com a sensação de que estava deixando para trás algo mais do que uma loja de carros. E enquanto ele partia, o vendedor não pôde deixar de se perguntar se havia tomado a decisão certa, ao cumprir as ordens do proprietário da loja, e se questionava o porquê o senhor tinha falado que não o esqueceria. Talvez houvesse uma maneira melhor de lidar com a situação, uma solução que não envolvesse afastar alguém cuja presença trazia uma energia especial para o lugar. Enquanto o senhor de idade avançada se afastava da loja de automóveis, o vendedor observava-o com um nó na garganta, e um pesar permeando seus pensamentos. Apesar de ter agido conforme as instruções do proprietário da loja, uma sensação de tristeza e injustiça o invadiu, como se tivesse perdido algo valioso e irreparável. Enquanto o senhor desaparecia além do alcance da vista, uma sensação de vazio se instalou na loja. O vendedor sentiu um aperto no peito, percebendo que havia perdido mais do que apenas um cliente, havia perdido um amigo, um mentor que o inspirava com seu entusiasmo aos automóveis. O resto do dia passou em um borrão de atividade, mas o vendedor mal conseguia se concentrar em suas tarefas. Sua mente estava repleta de pensamentos sobre o senhor e sobre a decisão que havia sido tomada. Ele se perguntava se havia agido corretamente ao pedir ao idoso para não voltar mais à loja, se deveria ter desafiado o proprietário. À noite, quando finalmente teve um momento de paz, o vendedor refletiu sobre o significado da partida do senhor. Ele percebeu que a presença do idoso na loja não era apenas sobre sua paixão pelos carros, mas sobre algo muito maior, era sobre conexão, sobre compartilhar uma paixão e encontrar alegria nos pequenos prazeres da vida. Com um suspiro pesaroso, o vendedor aceitou que o senhor havia partido, e que talvez nunca mais o visse novamente. Mas ele sabia que as lembranças daqueles momentos compartilhados na loja permaneceriam com ele para sempre, uma lembrança silenciosa da importância de valorizar as conexões humanas e as pequenas alegrias que elas trazem. Enquanto se preparava para dormir, o vendedor fechou os olhos com uma promessa silenciosa em seu coração, de nunca esquecer o senhor de idade avançada que havia deixado uma marca indelével em sua vida, e de sempre lembrar-se da lição de humildade, amizade e compaixão que ele ensinara, mesmo em sua partida. Em seus pensamentos, o vendedor revisava cada interação que tivera com o senhor, tentando encontrar pistas sobre como poderia ter agido de forma diferente. Ele se perguntava se deveria ter sido mais assertivo em sua defesa do idoso, ou se deveria ter desafiado o proprietário da loja. Mas, mesmo enquanto questionava suas próprias ações, o vendedor não conseguia escapar do sentimento persistente de que algo estava errado na loja. As vendas haviam diminuído consideravelmente desde a partida do senhor, e ele se perguntava se havia alguma conexão entre os dois eventos. Será que a ausência do senhor havia afastado os clientes, privando a loja de sua presença acolhedora e sua paixão contagiante pelos carros? Enquanto tentava encontrar respostas para essas perguntas angustiantes, o vendedor também se preocupava com seu próprio futuro. Com o declínio das vendas, ele começou a questionar suas próprias habilidades como vendedor, temendo que talvez não fosse mais tão competente quanto pensava. Ele se perguntava se seria capaz de encontrar outro emprego caso a loja fechasse suas portas, e como sustentaria sua família durante tempos tão incertos. À medida que as noites se transformavam em semanas, as reflexões do vendedor se tornavam cada vez mais introspectivas. Ele sabia que precisava encontrar uma maneira de lidar com suas preocupações e incertezas, mas não conseguia encontrar uma solução clara para seus dilemas. Enquanto o mundo ao seu redor continuava a girar em um turbilhão de atividade e preocupação, o vendedor sentia-se perdido em um mar de dúvidas e questionamentos, esperando ansiosamente por uma luz no fim do túnel que o guiasse para a resolução desse dilema. À medida que os dias se desenrolavam na loja de automóveis, o vendedor percebia claramente os sinais do declínio das vendas. O movimento na loja diminuía gradualmente, os telefonemas para clientes em potencial resultavam em respostas evasivas e desinteressadas, e o desânimo se infiltrava silenciosamente entre os funcionários. Cada vez que o vendedor pegava o telefone para fazer uma ligação, uma sensação de apreensão o invadia. Os clientes pareciam menos dispostos a considerar trocar de carro, muitos inventavam desculpas para adiar uma possível visita à loja, e o vendedor sentia-se cada vez mais impotente diante da situação. Os sinais do declínio das vendas eram evidentes em todos os aspectos da loja.
Os carros estavam passando mais tempo em exposição, os panfletos de propaganda não estavam fazendo mais efeitos, e até mesmo o sorriso habitual dos vendedores pareciam menos frequentes e mais forçados. Em suas conversas com os colegas de trabalho, o vendedor percebia que não estava sozinho em suas preocupações. Todos compartilhavam a mesma sensação de desespero e incerteza em relação ao futuro da loja. A atmosfera antes vibrante e animada agora estava impregnada de um silêncio pesado, interrompido apenas pelo som esporádico de um carro passando pela rua. À noite, quando o vendedor retornava para casa, as preocupações com o declínio das vendas o assombravam. Ele se perguntava se havia algo que pudesse ter feito para reverter a situação, se deveria ter sido mais proativo na busca por novos clientes ou se deveria ter pedido ajuda ao proprietário da loja antes que fosse tarde demais. Mas, apesar de suas dúvidas e questionamentos, o vendedor sabia que não podia mudar o passado. Tudo o que podia fazer era enfrentar o presente com coragem e determinação, procurando maneiras de ajudar a loja a se recuperar de sua queda. Ele sabia que seria um desafio árduo, mas estava determinado a fazer tudo o que estivesse ao seu alcance para reverter o declínio das vendas e restaurar a loja de automóveis. O clima na loja de automóveis tornou-se cada vez mais tenso à medida que os dias passavam. O vendedor e seus colegas podiam sentir a tensão no ar, a sensação palpável de que algo estava prestes a acontecer. Então, num dia fatídico, o proprietário convocou todos para uma reunião urgente. Reunidos na sala de conferências, os funcionários aguardavam ansiosamente, temerosos do que estava por vir. O proprietário entrou na sala com uma expressão sombria, seus olhos cansados refletindo a gravidade da situação. Ele não perdeu tempo e foi direto ao ponto. Com voz solene, o proprietário anunciou que a loja de automóveis estava enfrentando dificuldades financeiras insuperáveis e que, como resultado, estavam sendo forçados a fechar as portas. O impacto das palavras do proprietário ecoou pela sala, deixando os funcionários atordoados e descrentes. O vendedor sentiu seu coração afundar no peito enquanto processava a notícia devastadora. Todo o seu mundo parecia desmoronar ao seu redor, sua segurança e estabilidade evaporando-se diante de seus olhos. Ele olhou ao redor da sala, vendo o choque e a angústia refletidos nos rostos de seus colegas de trabalho. Enquanto o proprietário explicava os detalhes da situação financeira da loja, o vendedor lutava para manter sua compostura. Ele sabia que precisava ser forte, não apenas por si mesmo, mas também por seus colegas e pela loja que havia se tornado uma segunda casa para ele. À medida que a reunião chegava ao fim, o vendedor sentia-se inundado por uma mistura avassaladora de emoções, tristeza, frustração, raiva e desespero. Ele não conseguia acreditar que algo que ele amava tanto estava prestes a desaparecer diante de seus olhos. Enquanto deixava a sala de reuniões, o vendedor sabia que o futuro era incerto. Ele não sabia como iria sustentar sua família ou encontrar outro emprego numa economia tão instável. Mas, apesar de tudo, ele sabia que precisava encontrar uma maneira de seguir em frente, de se adaptar às circunstâncias e de enfrentar os desafios que estavam por vir. Após o devastador anúncio da falência da loja de automóveis, o vendedor sentia-se perdido em um mar de incertezas. Cada dia parecia trazer consigo uma nova onda de preocupações e desafios, enquanto ele lutava para lidar com a realidade do desemprego iminente e as dificuldades financeiras que se avizinhavam. Em meio a esse turbilhão de emoções, uma luz de esperança surgiu na forma de uma ligação inesperada. Do outro lado da linha, uma voz familiar convidava o vendedor a comparecer à loja no dia seguinte, para discutir assuntos relacionados à empresa. A curiosidade e o desespero levaram o vendedor a aceitar o convite, mesmo sem saber ao certo o que esperar. Na manhã seguinte, o vendedor dirigiu-se à loja com um coração cheio de expectativa e apreensão. Ao chegar, notou imediatamente algo diferente no ambiente. Os carros pareciam mais polidos, as prateleiras mais organizadas, e havia uma sensação de atividade no ar que há muito tempo havia desaparecido da loja. Ao ser recebido por um dos funcionários, o vendedor foi conduzido à sala do chefe, onde uma surpresa ainda maior o aguardava. Ao abrir a porta, ele foi recebido não pelo antigo proprietário, mas pelo senhor de idade avançada que havia sido banido da loja semanas antes. O vendedor mal podia acreditar no que via diante de seus olhos. O senhor,
agora revelado como um homem de grande influência e riqueza, sorria calorosamente enquanto estendia a mão em cumprimento, e falou para o vendedor: "Eu falei que não esqueceria de você." O senhor sorria, vendo a expressão de admiração e surpresa do vendedor. Ele explicou que havia adquirido a loja de automóveis, transformando-a em sua próxima empreitada empresarial. A revelação deixou o vendedor atordoado, mal conseguindo processar a reviravolta impressionante dos acontecimentos. Ele ouviu atentamente enquanto o senhor explicava sua motivação por trás da compra da loja, e sua visão para o futuro do negócio. O senhor explicou que, ao visitar a loja como cliente, ele havia ficado impressionado com o potencial do vendedor e de seus colegas, reconhecendo neles uma ética de trabalho e uma dedicação que raramente encontrava no mundo dos negócios. O senhor explicou que, quando foi expulso da loja, seus amigos e colegas empresários começaram a evitar fazer negócio naquela loja, pois sabiam que o dono não tinha um bom coração. Os poucos que ainda compravam não sabiam do caráter do antigo dono. Ele comentou que estava indo à loja todos os dias, para avaliar se era um bom negócio. A princípio queria oferecer uma proposta com um valor bem mais alto, porém com a queda de venda e a desvalorização da loja, pagou o preço justo. Com gratidão e humildade, o senhor ofereceu ao vendedor uma oportunidade de assumir um papel de gerente da loja. Ele expressou sua confiança nas habilidades e na integridade do vendedor, afirmando que não poderia imaginar alguém mais adequado para ajudar a reconstruir e revitalizar o negócio. O vendedor ficou emocionado com a oferta, e grato pela confiança depositada nele pelo senhor. Ele aceitou com humildade, determinado a honrar a oportunidade que lhe fora concedida, e a trabalhar incansavelmente para garantir o sucesso futuro da loja de automóveis. E assim concluímos mais uma história incrível. Se esse relato tocou o seu coração e você deseja continuar explorando narrativas inspiradoras, não se esqueça de manifestar seu apoio deixando o seu like, inscrevendo-se no canal e ativando o sininho para não perder nenhum momento emocionante. Além disso, compartilhe suas sugestões nos comentários, pois é através desse diálogo que fortalecemos o elo de força e inspiração. Estarei ansioso para encontrá-lo no próximo vídeo. Até a próxima!